Amém, irmãos? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Está sendo transmitido? Você que está em casa também, te cumprimento aí com a paz do Senhor. Que a palavra que vai ser ministrada aqui esta noite, liberada sobre os irmãos que estão aqui, também possa chegar até a sua casa. Certa vez, um servo de um centurião estava muito mal e ele procurou a Jesus para que Jesus liberasse uma palavra sobre a vida daquele servo. E Jesus liberou uma palavra, e quando aquele centurião chegou em casa, o servo dele tinha sido sarado e curado. Então que essa palavra também possa chegar até a sua casa aí, e também levar transformação para a sua casa, para a sua família. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Já cumprimentei os irmãos? Já, né? Fui fazer um breve comentário aqui, até esqueci. Mas que o Senhor te abençoe e te guarde, que essa palavra possa trazer vida para o seu coração. Vou deixar aqui uma breve palavra para os irmãos. Está aí no livro de Efésios, capítulo 6. Efésios capítulo 6, nós vamos ler do versículo 10 e o versículo 11 inicialmente. Depois nós vamos estar passeando também pelos outros versículos aqui. Efésios capítulo 6, versículo 10 diz assim, vou ler junto com os irmãos aí, está aí na tela também, né, na televisão grande. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vocês me ajudam aí. Versículo 11, revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firme contra as ciladas do diabo. Só até aí, depois nós vamos ler o restante. Pode se assentar, porque senão o pastor Marcel já falou aqui da couraça aqui, né, na hora que ele estava orando. Você não falou? Você sabia que eu ia ministrar? Não, né? Ele já me testificou ali no meu coração que a palavra para a minha vida e para a sua vida nessa noite é essa, a armadura de Deus para as nossas vidas. Amém? Antes de eu entrar no resto do texto, né, eu quero trazer algum comentário aqui sobre esse texto, sobre esta carta, quem escreveu. Eu sei que os irmãos não sabem, mas vocês vão ficar sabendo agora. Claro que eu estou brincando, que vocês sabem que foi um dos maiores evangelistas que permeou essa terra, né? Quem escreve a carta aos Efésios é o apóstolo Paulo. E passado, engraçado, irmãos, que eu meditando nessa palavra, eu olhei assim, poxa, passado 2000 e poucos anos, né, e parece que essas cartas de Paulo parece que foi escrita nos dias atuais, né? A gente trazendo isso para os dias de hoje, vendo os conselhos, as exortações, né, de todos os profetas dentro da palavra de Deus, é como se fosse escrita nos dias atuais, né? E passaram aí já mais de 2000 anos, e ele, um escolhido de Jesus, né, um escolhido do próprio Senhor Jesus, ali no caminho de Damasco, né, quando ele estava indo para fazer mal aos cristãos, né, e Jesus olhou para ele naquele dia e falou, daqui você não passa, né? Jogou ele por terra, uma luz forte brilhou, e os irmãos conhecem a história, né? Ele fica cego, acaba de chegar em Damasco, conduzido pelos colegas, e lá um homem de Deus vai, mandado pelo próprio Senhor Jesus, ora para ele, ele enxerga e ali ele se converte, aceita Jesus, e a vida dele nunca mais foi a mesma. É isso que muitas das vezes, quando eu estou ministrando ou quando eu estou conversando com pessoas, eu não consigo entender como que uma pessoa levanta a sua mão, aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, tem uma experiência com Jesus e nada acontece.
é o que eu sempre falo: se não aconteceu, você precisa buscar mais de todo o seu coração, porque a palavra do Senhor diz que quando nós buscarmos a Ele de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, nós o encontraríamos e Ele também nos encontraria. Então eu não posso entender como que uma pessoa que teve uma experiência com Jesus, que aceitou a Ele e não houve mudanças, né? E nós vemos aqui que o próprio Senhor Jesus, Ele escolhe o apóstolo Paulo, né? Separa ele, e ele foi enviado para pregar o Evangelho, né? Como eu disse, um dos maiores evangelistas a qual nós devemos realmente imitar, né? Não é à toa que ele diz: sejam meus imitadores, como eu também sou de Cristo. A gente conhece um pouco da palavra e nós sabemos que uma das histórias mais lindas do Evangelho, né, é do apóstolo Paulo, né? A gente, quando começa a meditar na palavra dele, não tem como a gente não se emocionar e não tem como a gente ir para dentro daquele Evangelho a qual nós estamos lendo, né? Ele foi, então, como eu disse, um dos maiores evangelistas, e o qual nós devemos imitar e perseverar em imitar, porque não adianta a gente só querer, porque nós às vezes não vamos conseguir. Nós temos que perseverar em imitar. Paulo, ele, como nós sabemos, ele foi açoitado, foi jogado por muitas das vezes em calabouços, em masmorras, sofreu naufrágios, né, na ida ali para preso de Jerusalém para Roma. Ele sofre um naufrágio na ilha de Malta, é picado pela cobra. Possivelmente, se fosse um outro, já falava: não, daqui eu não vou mais para Roma, não. Vou lá para ficar preso lá, não. Vou ficar por aqui mesmo, ou vou tomar outro rumo. Já que ele teve o livramento, escapou do naufrágio, escapou da mordida de uma cobra muito venenosa, mortífera, né? Cujo os pessoal da ilha ficaram apavorados, porque sabia que ele ia morrer com aquela picada daquela cobra, daquele tipo, e ele não aconteceu nada com ele. Era um homem verdadeiramente separado, escolhido a dedo pelo próprio Senhor Jesus, né? Mas nós sabemos que, mesmo sofrendo esses açoites, sofrendo essas injúrias, sendo jogado em masmorras, em calabouços, né? Mas nada disso podia impedir ele de combater o bom combate. Aliás, nada impediu, né? Porque ele declara no final da vida dele que eu combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. É coisa linda, querido, é coisa que para nós desejarmos isso no coração. Um grande dia nós podemos chegar e falar assim: combati o bom combate, completei a minha carreira e guardei a minha fé. É lindo, não é? Quem quer isso para a sua vida? Aleluia! Eu profetizo isso na sua vida também, querido, na minha e na sua vida, que nós possamos um dia declarar isso: combati o bom combate, né? Completei a carreira e guardei a fé. Mesmo preso, Paulo, ele ali escreve quantas cartas, pastor? 13 cartas. Estava só confirmando com ele, que eu sei que ele sabe. Mas quando a gente está pregando e alguém pergunta uma coisa para a gente assim, vem de repente, né? E às vezes a gente titubia um pouco, né? Mas eu sabia que ele sabia, então por isso eu perguntei. Mas o mesmo preso, ele escreve 13 cartas. E numa dessas cartas aos Efésios, ele começa orando pelos crentes, fala da santidade, da salvação pela graça, exorta, cobra daqueles crentes ali de Éfeso, né, uma santidade, exorta aqueles crentes dizendo que não pode haver separação entre gentios e gregos, entre gentios e judeus,
E agora ele fala assim, agora são unidos pela cruz de Cristo. Então essa separação que vocês ouviram lá no passado, que havia entre um e outro, né? Entre gentios e judeus, não existe mais, porque o sangue de Jesus, o sangue dele que foi derramado naquela cruz, jogou tudo isso por terra. Pela cruz de Cristo somos todos irmãos. Exorta eles à santidade, à retidão, né? Olha comigo aí, Efésios, põe aí na televisão para mim, Efésios capítulo 4, versículo 24 e 25. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, e justiça e retidão, procedentes da verdade. 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Fala do lar cristão, no capítulo 6, ele aconselha os filhos a obedecerem os pais, ou seja, ele faz uma ministração no livro de Efésios, nas cartas aos Efésios, para que esses cristãos de Éfeso tivessem uma vida em retidão, tivessem uma vida alinhada com a palavra de Deus. Ele fala também para os filhos obedecerem, fala para os patrões também, fala para os servos, para os escravos, né? Mas, o que eu achei também interessante na carta de Efésios, em alguns pontos aqui, parece que os crentes de Efésios precisavam de serem alinhados. E aí eu pensei, falei, olha como que é atual. Hoje também, como que os crentes, a gente vê aí nas redes sociais, muitas coisas que traz até escândalo para o meio evangélico. A verdade é essa. Então eu falei, olha só, Paulo cobrando dos crentes de Éfeso, né, da igreja de Éfeso, para estarem alinhados com a palavra de Deus, aconselha eles para que eles não se desviassem da verdade, da sã doutrina. E eu falei, poxa vida, parece mesmo com os dias atuais. Tem muito crente precisando de ser alinhado com a vontade, com a palavra de Deus. E aí ele diz assim, vocês precisam estar fortes, vocês precisam de uma proteção do alto da cabeça até a planta dos pés. É isso que Paulo, ele olhava para a igreja de Éfeso e falou, não, eu preciso ministrar essa armadura de Deus para a vida desses crentes lá de Éfeso. E eu não vejo diferença, como eu disse. E hoje Deus me trouxe aqui para poder ministrar também essa armadura de Deus para a sua vida. Deus me trouxe aqui para ministrar essa armadura de Deus para a sua vida, amém? Amém, aleluia. Deus seja louvado, querido, que você possa realmente sair daqui com essa armadura até o final da mensagem. Ainda não está terminando não, só tem 15 minutos que eu estou aqui em cima, mais uns 15 aí eu libero o microfone. Amém, queridos? E o apóstolo Paulo, ele diz, vocês precisam dessa proteção, do alto da cabeça até a planta dos pés. Paulo aqui, ele está encarcerado em Roma, queridos, e a história, né, diz, a palavra do Senhor diz, que nesse período que o apóstolo Paulo esteve ali encarcerado, ele pregou o evangelho, ele ministrou para os guardas da prisão, ele pregava para aqueles que vinham visitá-lo ali, ele escreveu as cartas, várias cartas, entre elas a carta aos Efésios. Ou seja, imagina como que era a dificuldade. Nós precisamos ter ou não ter o desejo de imitar o apóstolo Paulo. Um deles, né? Mas em especial nessa noite, eu chamo a sua atenção.
jogado em masmorras, calabouços, naufrágio, preso e ainda pregando o Evangelho, ministrando o Evangelho e ainda escrevendo cartas dentro da prisão. Queridos, hoje eu e você, aonde a gente vai tem uma caneta, aonde a gente vai tem uma folha de papel ofício para nós podermos escrever. Mas imagina há 2000 anos atrás, como que era a dificuldade de escrever uma carta, de fazer um esboço. Eu levei 3 dias para fazer esse esboçozinho aqui. Deve dar mais, se for juntar tudo dá mais de 3 dias. Sabe por quê, irmãos? Deus me deu essa palavra há mais de 1 mês atrás. E eu venho meditando nessa palavra, e nada do pastor me convidar. E eu estava ansioso, porque quando Deus me dá uma palavra, eu já quero liberar a palavra sobre a igreja, né? E aí você fica ansioso. Eu estava ansioso. Quando ele me convidou na segunda-feira, eu falei, puxa vida, deixou para me convidar de tarde. Mas eu vou assim mesmo. Porque Deus já tinha me dado essa palavra há mais ou menos há 1 mês. Você vai ministrar sobre a minha armadura. Você vai ministrar para aquele povo ali a minha armadura sobre a vida deles. Você vai profetizar sobre a vida deles a minha armadura. Então, queridos, ele encarcerado, imagina, caneta. Como é que se escrevia antigamente? Uma pena, né? Pelo que a gente vê, não é isso? Uma pena, e acho que tinha que introduzir. Agora, hoje você tem uma seringa, não sei se naquela época tinha seringa. Hein? Iam olhando na tinta. Meu Deus do céu, eu ia levar 1 ano. Um esboço desse aqui, Josimar, eu ia levar 1 ano para fazer, 1 ano ou mais. Ai, meu Deus do céu. Mas Deus seja louvado. Então, queridos, o que eu quero chamar a sua atenção é isso. Como que nós não vamos imitar o apóstolo Paulo? Como que nós não vamos meditar na palavra do apóstolo Paulo? Não tem como, porque as dificuldades eram enormes, mas mesmo assim ele não desistia de servir a Deus, de pregar o Evangelho, de escrever as cartas. Foram 13 cartas no total. Imagina isso, dentro de prisões, encarcerados, sofrendo de todo tipo de angústia, né? E ainda com amor ao próximo. Este teve experiência com o Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Paulo, então, encarcerado, muda a história da vida dele, mas escreve as cartas, deixa um legado que até hoje nós sentimos o desejo de seguir o legado do apóstolo Paulo. E a palavra diz, queridos, que eles ficavam em prisões lá em Roma, algemados no guarda, para eles não poderem fugir. Ou seja, o tempo todo o apóstolo Paulo estava ali com guardas ali do seu lado, ou circulando em volta dele, e com certeza ele via aquela guarda pretoriana, acho que o nome é esse mesmo. Ele via aquela guarda ali e via a forte armadura que aqueles guardas se revestiam, né, para se proteger. E o apóstolo Paulo falou, é isso que o povo lá de Efésios precisa. E eu estou trazendo também aqui para você, é isso que eu e você precisamos sobre as nossas vidas também. E o apóstolo Paulo, olhando para aqueles soldados, né, escrevendo para os crentes lá, e ele diz, vocês precisam de uma armadura de Deus. E a partir do versículo 10, ele diz, quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Agora eu já estou no Efésios 6, 10, 12. E ele diz, então, vocês precisam de uma armadura espiritual. E muitas das vezes, querido, se nós olhássemos para aqueles soldados, nós íamos talvez desejar ter aquela armadura sobre as nossas vidas. Mas aquela armadura física, ela não atende para a área espiritual, ela atende no físico. Tanto é que quando Davi chega lá no arraial dos filisteus
para levar alguma coisa e trazer informações dos seus irmãos, ele fica sabendo que existe um gigante afrontando o povo de Israel, o Deus vivo, e ele se dispõe a guerrear com aquele gigante. Ele se dispõe a lutar com aquele gigante. Saul, certamente, que era um homem mais alto, a Bíblia relata isso, né? Olhou para ele, pequeno, estatura mediana, franzino, falou: não, ele não vai dar conta, eu vou dar um jeito para ele aqui. Pegou a armadura dele, colocou sobre Davi. Imagina, um homem que deveria ter aí, sei lá, 1,90 m, e Davi com certeza 1,65 m, 1,70 m. Imagina o desconjuntado que ele ficou, e ele não conseguia caminhar, andar com aquela armadura. Ele falou: não, pode arrancar. Arrancou aquela armadura, porque a armadura que Davi precisava ele já tinha, quando ele estava lá atrás das malhadas, lutando com o urso e com o leão, que era a ajuda do Deus vivo. Essa é a armadura que eu vim trazer para você, essa é a armadura que eu vim ministrar sobre a sua vida, pastor Marcel, pastor Everton, para você, meu querido Rony, para você, Luiz Henrique, para você, Josimar, para você, meu querido, que está aqui nesta noite. Essa é a armadura que eu vim aqui, João Pedro, vim aqui ministrar essa armadura sobre a sua vida, para que você seja revestido desse poder, dessa graça sobre a sua vida. Ou seja, a armadura de um outro homem não serve para você, mas essa armadura que eu trouxe aqui para ministrar para a sua vida, ela é espiritual, ela tem a sua forma, ela tem o seu tamanho, ela se encaixa perfeitamente na sua vida, querido. Foi para isso que Deus me trouxe aqui nesta noite, aleluia. Oh Espírito Santo de Deus, aleluia. Diga para o seu irmão da esquerda aí, você precisa dessa armadura. Agora diga para ele da direita: você também precisa dessa armadura. Aleluia. Presença, querido, e proteção, é isso que a armadura de Deus traz para as nossas vidas. Esse negócio de esquerda e direita aí não pegou muito bem não, mas vamos lá, vamos analisar o que o apóstolo Paulo estava aplicando para a igreja de Efésios. Vamos voltar aqui para o texto da armadura de Deus. No versículo, põe aí de novo para mim, no versículo 10, Efésios 6:10. Quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Queridos, sede fortalecido. Olha só o que o apóstolo Paulo está ministrando para a igreja de Éfeso. Não tem nada mais confortável para um homem, para uma mulher, para uma pessoa que quer uma intimidade com Deus, de estar fortalecido no Senhor, ter a força do poder do Senhor sobre a vida dele. Ele vai poder batalhar, vencer as lutas, as dificuldades do dia a dia. Ele vai poder avançar na certeza de que Deus está com ele. Então não tem nada mais confortável do que ser fortalecido no Senhor. Versículo 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Querido, o apóstolo Pedro, em 1 Pedro 5,8, ele diz: o diabo, o vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como um leão. Ou seja, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, para você ficar firme contra as investidas do diabo. A Bíblia diz lá em 1 Pedro 5,8 que ele está ao nosso derredor. Qualquer brecha, querido, qualquer vacilo que nós damos, ele pode nos atacar. E é isso que o apóstolo Paulo em Efésios 6,11 está dizendo: revesti-vos de toda a armadura de Deus para ficar firme contra as ciladas do diabo. Versículo 12 agora, aleluia. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, mas sim contra os principados e potestades, e contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Ou seja, querido, existe forças do mal que tentam nos atacar.
A luta não é contra o seu irmão, contra a sua irmã, contra aquele irmão que às vezes levantou um falso testemunho ou lançou uma palavra sobre a sua vida. Então a nossa luta, a sua luta, a minha luta não é contra esse, é contra aquele que está agindo nele, é contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Ou seja, entenda que a nossa luta é contra essas forças espirituais. 13, vamos prosseguir para nós encerrarmos. Ele torna a repetir o que está no versículo 11. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Inabalável. Versículo, portanto, tomai toda a armadura. Ele diz revesti-vos, né? Lá no versículo 11, e agora ele diz, tomai toda a armadura. Ou seja, não deixa nada para trás, não esquece de colocar essa armadura por completo, essa armadura espiritual sobre toda a sua vida, do alto da cabeça até a planta dos pés. Aleluia. Versículo 14 agora. Não, peraí. Deixa eu voltar aqui no 13, eu esqueci aqui. Tomai toda a armadura, né? Ele diz, revesti-vos de toda a armadura. Depois ele diz, tomai toda a armadura. Agora, coloca aí para mim, vamos lá, depois a gente volta aí, do versículo 14. Coloca aí para mim, Eclesiastes 12, 1. Olha só, portanto, não, Eclesiastes 12, 1. Isso. Lembra-te do teu, nos dias da tua, antes que venham os dias maus, ou os maus dias, e cheguem os anos dos quais dirão, não tenho neles prazer. Ou seja, antes que venham os maus dias. É isso que o livro de Eclesiastes 12:1 está dizendo. Existe o dia mau. Então lembra-te do teu Criador. Volta aí para mim, Efésios 14, 6:14. Isso. Ajuda aí, pastor. Efésios 6:14. Estai, pois, firmes. Tem crente firme aí? Estejais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. Aleluia. Queridos, olha, estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Outra coisa que sempre eu comento, e eu quero que você guarde isso no seu coração. Outra coisa que eu não entendo, querido, eu não compreendo, porque se você nasceu de novo, se você é nova criatura, como que você não vai viver com a verdade? Como que você não vai proferir a verdade, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça? Ser justo, procurar ser justo em todas as suas ações. Uma das coisas que mais me chama a atenção na palavra de Deus é quando Deus olha para a vida de Jó, e justamente o que chama a atenção, o que ele profere sobre a vida de Jó é que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Queridos, essas são qualidades que nós como crentes, nós como novos convertidos ou convertidos já velhos, eu não sou muito novo assim mais, né? Mas eu já sou velho convertido. Mas o novo convertido não andar com a verdade, com a couraça da justiça. Então, queridos, nós precisamos estar atento e fundamentado na palavra de Deus, andar na verdade. Versículo 15, vamos caminhar, só falta 3 agora. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, ou seja, a sandália da humildade.
Queridos, eu quero chamar também a sua atenção nessa noite, presta atenção, eu quero chamar a sua atenção aqui para que toda a palavra de Deus, toda a armadura de Deus que Paulo escreve para a igreja de Efésios, ela converge para a palavra de Deus. Olha só, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, ou seja, o evangelho da paz, o evangelho da verdade. Então, querido, tudo converge para que nós estejamos fundamentados na palavra. Versículo 16, escudo da fé, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo nós sabemos que é para defender, né? Nós sabemos que aqui o apóstolo Paulo está dizendo, olha, ele via, né, os soldados usam o escudo para se defender dos dardos inflamados do maligno. Agora, espiritualmente, são aquelas setas que o diabo lança sobre as nossas vidas. E aqui nós sabemos que naquela época o inimigo, ele colocava fogo na frente da flecha e lançava, ou o cara morria queimado ou morria da flechada. Então ele tinha que usar o escudo da fé. Ou seja, e nós sabemos que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, mais uma que converge para a palavra de Deus. Versículo 17, o capacete. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha só, toda a armadura que Paulo ministra para a vida dos crentes de Éfesos converge para a palavra de Deus. Toma o capacete para que a sua cabeça, a sua mente esteja protegida também, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Queridos, não tem como nós guerrearmos contra o inimigo sem estarmos com a espada do Espírito, que é a palavra do Senhor. Se nós queremos guerrear, estar preparado para guerrear contra o inimigo, para apagar os dardos inflamados do inimigo, nós temos que estar preparados com a palavra de Deus, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus, em Mateus 4:4, ele nos ensina isso. Ele diz assim: está escrito. Quando o diabo vai tentar ele lá no deserto, transforma essas pedras em pão, ele diz: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas, você pode me ajudar aí? Mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, querido, mais uma vez, a palavra está a mensagem desta noite sobre a armadura de Deus convergem para que eu e você estejamos fundamentados na palavra. Que quando o diabo, que está ao nosso derredor, não ao redor, mas ao nosso derredor, a tentar nos afligir, nós vamos falar para ele: está escrito que a meu respeito o Senhor dará ordem aos teus anjos para me guardarem em todos os meus caminhos. Amém, queridos? Aleluia. Versículo 18: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Eu chamo a sua atenção também, queridos. Olha o que aqui está escrito aí: com toda oração, em todo tempo, com toda perseverança. Olha só, orando e suplicando em todo o tempo, andando e chorando e levando os seus feixes. Você vai voltar com alegria, com um sorriso nos lábios. Para nós estarmos aí caminhando para o encerramento, ainda falta 18 minutos para as 9, mais 5 minutinhos. Quem me dá 5 minutinhos? Só o pastor Everton? Amém, a irmã ali, foi 5, 10, 15.
É só para mim descontrair um pouquinho. Agora eu já estou terminando, agora eu já posso relaxar aqui um pouquinho. É só para descontrair mesmo. Em nome de Jesus, eu exalto e glorifico o nome do Senhor. Então, queridos, com toda a oração, em todo o tempo e com toda a perseverança. A palavra diz lá em Apocalipse, né, que aquele que perseverar até o fim, esse receberá a coroa da vitória. Então, queridos, vamos perseverar na palavra, na oração, né? Todo o texto da armadura converge para a palavra de Deus. E para nós estarmos encerrando, eu vou ler aqui mais 2 versículos. Coloca aí para mim aí, eu não preciso abrir aqui não. Isaías capítulo 59, versículo 17. Isaías 59, versículo 17. Aleluia. O profeta aqui, ele inicia esse capítulo de Isaías 59, dizendo que a mão do Senhor não está encolhida, não está recolhida, para que não possa salvar. Olha o que ele diz aí. Vestiu-se de justiça como de uma couraça e pôs o capacete da salvação na cabeça. Pôs sobre si a vestidura da vingança e se cobriu de zelo como um manto. Versículo 20. Virá o Redentor a Sião e aos de Jacó que se converterem, diz o Senhor. 21. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se apartarão dela, nem da dos teus filhos e nem dos filhos dos teus filhos, não se apartarão desde agora e para todo o sempre, diz o Senhor. Querido, como eu disse, toda a armadura do Senhor, ela converge para a palavra de Deus. Que esta palavra, não terminei ainda não, que esta palavra possa ficar no seu coração, gravada no seu coração, né? E também você possa passar isso para os seus filhos, para os seus netos. Ou seja, porque como eu sempre digo, querido, nós temos que buscar a Deus sim pela nossa vida, mas nós temos que buscar a Deus também pela nossa descendência, pela nossa geração, por aqueles que vão estar aqui, pela nossa posteridade, que daqui 100, 200, 300 anos, quando nós já estivermos partidos há um bom tempo desta terra, as pessoas olharem e falar: não, teve o meu avô lá atrás que buscou ao Senhor, que buscou a palavra do Senhor, que intercedeu por essa descendência que somos agora. Por isso nós somos filhos benditos do Senhor. E para nós estarmos encerrando, Efésios capítulo 2, Efésios 2, 12 e 13. Põe para mim aí, por favor. Aleluia. Oh, glória. Deus seja louvado. Efésios 2, 12 e 13. Diz assim: naquele tempo estáveis sem Cristo e separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. E pelo sangue de Cristo, queridos, eu e você temos direito, por herança, dessa armadura de Deus sobre as nossas vidas. Eu quero estar terminando e para encerrar, eu quero dizer para você atitudes de quem quer estar com essa armadura. Estes são os pilares para você vencer: oração, palavra e jejum. E eu quero chamar agora aqui à frente, pode ser embaixo, pastor Marcel e o pastor Everton. Aleluia. Gostaria que você ficasse de pé, nós vamos estar orando. E enquanto eu estava preparando, pastor Marcel e pastor Everton,
Deus mandou eu fazer esse ato profético sobre a vida de vocês, ministrar essa armadura sobre a vida de vocês. Nós sabemos que os ataques do inimigo são grandes. Nós sabemos que vocês, né, que estão à frente desse trabalho, desse ministério, sabemos como que é a luta. Nós podemos imaginar, nós não sabemos. Eu não sei, talvez os irmãos não saibam, eu acredito que não saibam, mas a luta deve ser muito grande. Os ataques espirituais, como diz ali, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra os principados e potestades nas regiões celestes. Então, queridos, eu gostaria que você estendesse a mão para cá, estendesse a mão sobre a vida aqui do pastor Everton, do pastor Marcel, e eu vou estar ministrando aqui sobre a vida deles. Pai, em nome de Jesus, Deus, eu ministro sobre a vida do pastor Everton, eu ministro sobre a vida do pastor Marcel, toda essa armadura, Pai, que o Senhor preparou essa noite, do dia 10 de outubro de 2024, para que eu estivesse aqui, Pai, na autoridade do Teu nome, Jesus, ministrando sobre a vida dos nossos pastores, essa armadura sobre a vida deles. Nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele escreveu essa carta para os irmãos de Éfeso, para que eles também pudessem ser revestidos. E nesta noite, como o Senhor me deu a direção, eu ministro na autoridade que o Senhor me concedeu nesta noite, de estar aqui pregando esta palavra, pregando o Teu Evangelho, não a palavra do Amauri, mas pregando o Teu Evangelho. Eu ministro, Senhor, o capacete da salvação sobre a vida dos Teus filhos. Ministro, Pai, também a couraça da justiça, Pai, sobre a vida deles. Ministro, Senhor, a couraça da justiça sobre a vida do pastor Marcel. Ministro também, Senhor, o escudo da fé, Pai, que é a Tua palavra, Pai, sobre a vida deles. Ministro, Senhor, o cinturão da verdade sobre a vida deles. Ministro, Senhor, sobre a vida do pastor Everton, esse cinturão da verdade, a sandália da humildade, Pai. Ó Espírito Santo, Pai, que o Senhor continue, Pai, dando a eles, Pai, o discernimento, Pai, orientando os Teus filhos, Pai, nesse caminho, nesta jornada, Pai, que assim como o apóstolo Paulo, Pai, eles também não venham desistir desta jornada, Pai, mesmo que as lutas, Pai, venham ser grandes, mas que eles não venham desistir desse ministério. Pai, eu, na autoridade do nome de Jesus, ministro sobre a vida dele toda a armadura do Senhor sobre a vida deles, em nome de Jesus. E o povo diz: amém, aleluia. Que Deus seja louvado e glorificado. Eu quero agora orar. Feche seus olhos. Vou orar também pelo povo que veio aqui nesta noite. Pai, em nome do Senhor Jesus, Deus, eu ministro sobre a vida dos Teus filhos, Pai. Deus, na autoridade do nome de Jesus, Deus, o Senhor me trouxe aqui para ministrar essa armadura sobre a vida, Senhor, dos pastores, mas também para ministrar, Pai, essa armadura também sobre a vida dos Teus filhos, Pai. Deus, que nesta noite, Pai, cada um que esteve aqui, Pai, que o Senhor possa colocar sobre a vida deles. Eu aplico na autoridade do nome de Jesus, do alto da cabeça até a planta dos pés, Pai, do capacete, Pai, até a sandália da humildade. Eu ministro sobre a vida dos Teus filhos que estiveram aqui nesta noite, de você que está em casa também, receba também essa proteção do Senhor, em nome de Jesus, amém. E eu devolvo o microfone para o pastor. Glória a Deus, amém, meus irmãos. Quantos foram abençoados com essa palavra? Eu senti nesse momento, né, de oração, né, no momento do louvor, da intercessão da família, que nós temos essa responsabilidade, irmãos, de orar para que a armadura de Deus seja sobre a nossa casa. Então, você tem essa autoridade, mãe, pai, de orar para que essa armadura de Deus seja sobre a vida dos seus filhos. Os nossos filhos têm sido atacados, né, com um bombardeio na mente, no coração. Então, a couraça é para proteger o coração, né, o capacete é para proteger a mente. Ore para que essa armadura esteja sobre a vida dos seus filhos, da sua casa, da sua família, e seja abençoado, vai abençoado com essa palavra para casa, e se revista da palavra de Deus, amém? Deus continue abençoando a Mauri, em nome de Jesus. Deus continue te sustentando, palavra oportuna para o nosso coração nessa noite, e nós precisamos dessa armadura, irmãos, para continuarmos firmes
lutando a luta do Senhor, né? Protegidos debaixo dessa graça maravilhosa. Amém? Irmãos, nós temos, né, alguns avisos aqui, rapidinho. Domingo, nós temos consagração na parte da manhã, porque à noite é Santa Ceia, amém? Então, nós estaremos aqui na consagração, mas o curso de batismo vai acontecer normalmente, ok? Curso de batismo, sala das crianças normalmente, mas teremos consagração aqui em nome de Jesus. Teremos também o Dia das Crianças do Instituto Reviver. Eu não posso nem pedir para vocês orar por esse tempo, não. Deixa Deus fazer a vontade dele. Nós estávamos falando hoje, 100 dias sem chuva, né? Preparando tudo, aí caiu a chuva. E se tiver que fazer na chuva, nós vamos fazer assim mesmo. Amém? Então, em nome de Jesus, esteja orando pela festa, né, do Dia das Crianças. Tem quase 700 inscrições já de crianças. Você que não se inscreveu, sua família não se inscreveu, procure alguém aí, cadastre direitinho, vai ser muito, muito bom, né? Vai ser um dia abençoado no sábado. Os voluntários aí, procure o pastor Éfito, a turma do Instituto, vem para ajudar. Nós vamos precisar, irmãos, mesmo que você não consiga vir de manhã, nós vamos precisar de ajudadores na limpeza depois. Eu sei que o pastor Éfito já está nesse cronograma de organização, mas pastor, eu não vou para a festa, mas eu posso ir para a limpeza. A partir de 1h, meio-dia e meia, 1h, nós já vamos entrar limpando a igreja toda aqui, né? Lá fora, lavando tudo, os banheiros, porque no outro dia já tem trabalho. E a gente quer contar com você. Você quer vir somente para a limpeza? Quero convidar a igreja a trabalhar nesse tempo aí de voluntário. Não sei trabalhar com criança, mas se você sabe lavar um banheiro, vem então, que você vai ajudar a gente. Amém? E domingo à noite, vou estar iniciando uma série sobre Jonas. Amém? Tenta fugir e não dá. Amém? Vai ser especial. Deus tem falado muito ao meu coração sobre essa série de Jonas. Tem estudado. Jonas foi o mais estranho profeta que teve, porque ele fez tudo para fazer tudo errado e Deus não deixou. E Deus vai falar aos nossos corações. Vem com expectativa no Senhor em nome de Jesus. Amém? Faça assim com as suas mãos, que o grande amor de Deus Pai, a graça salvífica de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos vocês, com todo o povo espalhado sobre a face da terra. E a igreja diz? Amém. Aplauda ao Senhor, dê um abraço nesse irmão que está aí do seu lado. Deus te abençoe em nome de Jesus.